Agora vamos falar sobre acessibilidade. Este é um quadro no qual oferecemos a você, pai, mãe, familiar ou amigo de pessoas que precisam de cuidados especiais, as orientações de especialistas sobre como lidar com eles no dia a dia. Hoje a doutora Maria Amin falará sobre como acontece o processamento auditivo. Essa apresentação vai nos dar maior compreensão acerca das reais dificuldades daqueles que têm algum déficit na audição e nos mostrar como agir de forma correta com essas pessoas. A paz do Senhor, irmãos. Dando continuidade às nossas aulas no trabalho de acessibilidade para o grupo que não tem deficiência, mas que precisa de algum auxílio para a compreensão daquilo que está sendo ensinado na igreja. Hoje nós falaremos sobre processamento auditivo. Processamento auditivo é a interpretação que o cérebro faz de tudo aquilo que se ouve no ambiente. Tanto os sons da fala que são verbais, quanto os sons não verbais. Então, tudo que eu ouço, eu sei o que eu ouvi, porque houve uma interpretação, houve um processamento pelo cérebro. E processamento é diferente de acuidade. Acuidade auditiva é se eu tenho uma boa audição ou não. Então, para eu falar de alteração de processamento, eu tenho que ter, sim, uma boa acuidade auditiva. Eu tenho que ouvir bem o que está acontecendo no meio. E depois disso, quer dizer, da orelha para dentro, até no cérebro, é que vai entrar o processamento. Pessoas com dificuldade no processamento auditivo, elas vão ter dificuldade em escutar na presença de ruído de fundo. E aqui nós temos a questão do culto, que tem hinos que ficam sendo solados. Dependendo da altura desses hinos, essas pessoas vão ter muita dificuldade para entender o que o obreiro está falando. Vão ter dificuldade em seguir instruções sequenciais, então 1, 2, 3 instruções, e localizar os sons, de onde que os sons estão vindo. Esse é um transtorno também dimensional. Você tem o quê? Tanto pessoas que têm um transtorno de processamento leve quanto grave. Quanto mais grave, mais dificuldade elas terão naqueles aspectos que nós abordamos. Vai depender do que nós podemos fazer para ajudar essas pessoas, esses alunos. Vai depender da intensidade, né, da sintomatologia e também das comorbidades. Você pode ter o processamento auditivo único, só esse na pessoa, como ele pode estar associado a outros transtornos. Então isso vai modificar o que nós vamos fazer para ajudá-lo. Mas, pensando só no processamento auditivo, o que nós podemos fazer na classe? Orientação da rotina da aula, explicações mais simples, confirmar se entendeu a explicação. Porque a questão do processamento, a pessoa ouve, mas ela não compreende. Então ela tem uma dificuldade de compreensão, mas não é por causa de um processo cognitivo. Não é por uma deficiência mental, mas é realmente do processamento do som. Tá? Já na igreja, tem a questão do solar o hino. Se a sua igreja eles tiverem o hábito de fazer um solo dos hinos muito alto, pode-se conversar com o pastor e pedir para baixar um pouco. Evitar dessa criança sentar próximo às caixas de som que ficam distribuídas pela igreja. Então não sente muito na direção, porque aí o volume vai ser maior. Tá? Na hora que o obreiro pedir o versículo, repita o versículo para a criança, tá? E ajude a encontrar na Bíblia, mas mais essa repetição por causa da dificuldade que às vezes a criança pode ter em ouvir e compreender. Né? E após o culto, você já sabe que aquele aluno tem uma alteração de processamento, pergunte se ele entendeu a mensagem e faça um breve resumo para o seu aluno. São atitudes simples e que podem fazer a diferença. Como vocês vão saber se a criança tem uma alteração do processamento auditivo ou não? Geralmente são pessoas, né, a criança, que pergunta muito assim, o quê? Como é que é? Fala de novo. Então, são pessoas que costumam pedir que nós estejamos sempre repetindo o que foi falado.
Se a mãe, né, os pais já souberem desse diagnóstico e trouxerem para vocês essa informação, melhor ainda. Mas se não tem, fiquem atentos a essa criança que pergunta e que pede uma repetição constante. E que muitas vezes você pergunta alguma coisa relacionada com a mensagem e ela não sabe te dizer o que é que você está falando, o que você está perguntando, ela fica meio perdida naquele assunto. Tá? Sei que é um tema muito novo para os irmãos, as professoras talvez nem tenham ouvido falar sobre isso, mas pela dúvida nos colocamos mais uma vez à disposição no e-mail. Podem mandar a demanda de vocês, também perguntas sobre o assunto, que nós temos toda uma equipe que pode orientar os irmãos. A paz do Senhor Jesus.